Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Professora, por nos ajudar a conseguir descomplexizar este caso que parece tão complexo quanto cada uma das pessoas que cá vêm. Parece que tem sensibilidades diferentes relativamente ao mesmo. Mas começava pelo fim, por aquela informação que acabou de nos dar agora. Ou seja, os custos do medicamento, não pelo custo do medicamento em si, não pela formação dos preços, como alguns dos nossos colegas gostam de fazer, mas precisamente por todas as implicações que tem dentro do próprio sistema de gestão do hospital este uso. Em relação às gêmeas, a Maite e Lorena, no início era uma questão inicial, eram as terceiras e quartas crianças que iam ser objeto deste tratamento. Tinha havido a bebê Matilde, a bebê Natália, e depois já nos disse, só no seu hospital, ou no centro hospitalar Lisboa Norte, houve 13 casos. Ou seja, provavelmente um valor acima dos 25 milhões de euros que terão custado. A preocupação aqui, nomeadamente, serzindo isto com aquilo que respondeu ao deputado Paulo Moacho, é como é que é possível, naquela época, olhando àquela informação que já nos confirmamos hoje, e que constam dos documentos, aliás, que estavam em causa, que um custo desta natureza, na altura eram 4 milhões em relação a 2 gêmeas, tenham sido apreciadas apenas e só pelo diretor clínico, aparentemente, e já vou explicar porque é que eu digo aparentemente, porque no conjunto das situações, e rapidamente acompanhando a cronologia disto, a 15 de novembro, pela primeira vez, a doutora Teresa Moreno tem conhecimento e é contactada pela mãe das gêmeas. A 20 de novembro chega o e-mail da Carla Silva, no fundo, a suscitar a questão formalmente perante si, porque nesse intervalo de tempo já tinham trocado impressões a doutora Teresa Moreno com a senhora professora relativamente a este assunto. Depois fala com o doutor Luís Pinheiro, que, sendo diretor clínico, é membro do Conselho de Administração. Ora, nós não temos, no conjunto da nossa documentação, nenhuma ata do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria em como esta matéria foi a reunião do Conselho de Administração. É possível, por um lado, que esta matéria tenha sido decidida só pelo Dr. Luís Pinheiro, num primeiro lugar. Num segundo lugar, atendendo aos valores que aqui estão em causa, e por isso é que lhe fui buscar a questão dos 20 milhões, ou neste caso inicial, dos 4 milhões, que isto não fosse reportado ao membro do governo respectivo, porque, e esse documento nós temos, é que no dia 21 de novembro há uma carta do então Presidente do Conselho de Administração, Dr. Daniel Ferro, que suscita perante o Governo, perante o Secretário de Estado, ou perante o Ministério da Saúde, a reposição financeira dos custos de que tinham suportado, quer nos 2 bebés iniciais, quer na questão das gêmeas que agora estão aqui em causa. E, portanto, gostava de perceber como é que esta questão financeira, que agora acabou de referência, e que acabou também até por nos alertar para uma situação pode vir a ser muito mais gravosa, e se nos pode dar alguma luz sobre isto, se este percurso não tem que ir também, ou não tem que percorrer o Conselho de Administração, membro do Governo, porque ele tem um impacto tremendo na própria gestão financeira do hospital. Senhor Deputado, excelentíssimo Senhor Deputado, não sei se lhe conseguirei responder diretamente à questão, uma vez que não intervi diretamente nessas reuniões do Conselho de Administração. Eu diria que o que seria expectável é que desde o primeiro momento este assunto tivesse ido a Conselho, reunião de Conselho, e sido discutido dessa forma. Em todo caso, o que eu poderei dizer daquilo que é do meu conhecimento mais direto é que todo o processo de colocação da indicação, aprovação e validação passou pelo Conselho de Administração. Desde logo porque o processo institucional assim o impõe. Em primeiro lugar, só para relembrar, o circuito institucional, processual, o médico que coloca a indicação, naturalmente com a consonância dos diretores, no caso, diretora do Serviço de Pediatria Médica e diretora de Departamento, para a instituição da terapêutica, submete essa proposta numa plataforma eletrónica, que é a plataforma da Comissão de Farmácia e Terapêutica, subsequentemente é validada pela diretora de serviço, e assim foi, a diretora do serviço à época, subsequentemente Presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica e subsequentemente Diretor Clínico e vai a Conselho. Portanto, o processo de validação institucional é muito claro e transparente, rastreável numa plataforma e é este o circuito. Portanto, se não for antes, a este nível, foi seguramente apreciado e discutido.
Ainda relativamente ao processo, e nomeadamente às intervenções, os comentários estranhos que aqui andam à volta deste processo, num determinado momento, em 24 de janeiro de 2020, a doutora Teresa Moreno envia um e-mail, que é do nosso conhecimento, ao Dr. Luís Pinheiro, portanto ao diretor clínico, dizendo que a mãe das gêmeas teria dito que teria todas as assinaturas necessárias até à Ministra da Saúde. Teve conhecimento deste e-mail? Conhece? Comentou ou foi comentado consigo esta situação? Não, Sr. Deputado, excelentíssimo Sr. Deputado, não tive conhecimento, a não ser a posteriori, quer pelos mídias, quer agora no lançamento deste processo, a partir de 2023. E seria... Perdão. Desconhecia, Sr. Deputado. E seria normal a doutora Teresa Moreno enviar um e-mail diretamente para o Dr. Luís Pinheiro, quando antes todo o processo tinha sido sempre validado consigo? Não tenho comentário a fazer. Portanto, não teve conhecimento disto e confirma que este e-mail, existindo, e já é provável que já tenha ouvido falar dele, a doutora Teresa Moreno enviou diretamente ao Dr. Luís Pinheiro, aquele que teria respondido a si, que o Dr. Luís Pinheiro teria dito, e está citado, o Dr. Luís Pinheiro diz que tens que marcar, porque foi por ordem, pressupomos, superior. Permita-me, Sr. Deputado, relativamente a essas referências, desconheço-as inteiramente, tive conhecimento com base nas alegações da colega neuropediatra, só posso dizer que as desconheço inteiramente. Mas seria normal que tivesse tido conhecimento? Diria que sim. Ainda no âmbito deste processo, e, portanto, quando teve conhecimento do e-mail da doutora Carla Silva, que lhe dava conta da ordem ou instrução, quer como quer que lhe chamemos, relativamente a esta intervenção, como é que entendeu isto? Entendeu isto como uma interferência dentro do funcionamento normal do hospital? Isto, de alguma forma, distorceu aquilo que eram as regras internas de funcionamento do hospital? Alguma vez tinha tido conhecimento de uma situação semelhante? Como já disse ao Sr. Deputado anteriormente, nunca eu tinha sido confrontada com uma situação desta natureza e, para mim, foi absolutamente excepcional, extraordinária e considerei que, de facto, era fora do contexto, expectável. Portanto, o facto de um mail da doutora Carla Silva ter sido enviado para si, que posteriormente validou com o Dr. Luís Pinheiro, ou seja, o enviou para que o Dr. Luís Pinheiro o assumisse, e a doutora Teresa Moreno passou a lidar com este assunto diretamente, portanto, a senhora professora saiu deste circuito. Diria que não, Sr. Deputado, porque as decisões que dizem respeito, neste caso, aos doentes seguidos no Departamento de Pediatria, sobretudo decisões com alguma complexidade e exigência, como era o caso, são decididas de uma forma, diria, colegial. Isto é, por um lado, no que diz respeito à indicação terapêutica e ao avanço para o processo, o médico especialista, neste caso subespecialista, que está mais diretamente envolvido, naturalmente, tem toda a independência técnica ou clínica ou científica, e isso é totalmente, integralmente respeitado. Ninguém prescreve ou avança para uma proposta terapêutica se não estiver em consonância com ela, e totalmente, de forma muito clara e explícita. Portanto, não há aqui nenhum tipo de imposição, mas, por outro lado, as decisões são sempre, desta complexidade, são sempre abordadas e discutidas de forma colegial. Isto é, entre as pessoas da equipa, entre as pessoas, entre a responsável do Serviço de Pediatria e a responsável do Departamento, no caso eu, à época também. E sempre que se justifica, abordadas junto do diretor clínico e até, circunstancialmente, se a situação justificar, junto do Presidente do Conselho de Administração. Este é o modus operandi institucional no nosso hospital e no nosso centro hospitalar. Portanto, o assunto não passou a ficar reservado a uma entidade ou outra. Continua a ser abordado de uma forma colegial, embora, no que diz respeito ao aspecto decisório, à decisão central, centralizado, por definição, no diretor clínico. Podemos dizer que
A única coisa que ainda me mete alguma hesitação ou incerteza é nesta circunstância do comportamento do Dr. Luís Pinheiro em todo este processo, porque já me respondeu dizendo que o processo tinha ido ao Conselho de Administração, até porque o Dr. Luís Pinheiro era membro do Conselho de Administração, mas nunca recebeu nenhuma comunicação do Presidente do Conselho de Administração relativamente a este assunto. Foi sempre tudo transmitido pelo Dr. Luís Pinheiro. É verdade, Sr. Deputado. Mas Exatamente. acabou, o Sr. Professor acabou de dizer que, em alguns casos, até receberia ou poderia vir a receber indicações do Presidente do Conselho de Administração. Peço desculpa, talvez não tenha sido explícita. Neste caso, não recebi. O que eu tentei explicar foi que, noutros contextos, noutras situações, assuntos de particular relevância podem vir a ser discutidos com os diretores de serviço de departamento, não só com o Sr. Diretor Clínico, mas também, se necessário, com o Presidente do Conselho de Administração ou em Conselho, dependendo Não foi o caso, estava só a generalizar. Mas por razões, essa possibilidade de intervenção é por razões clínicas ou eventualmente por razões financeiras? Eu diria que é o conjunto, excelentíssimo Sr. Deputado. Mas as razões financeiras certamente teriam um peso muito relevante. Voltando à informação com que concluiu a primeira intervenção de resposta ao deputado Paulo Moacho, naquela situação em que discutiu hoje de manhã, que tem aparentemente também uma dimensão talvez até superior ao custo deste medicamento... Não, essa não tem um custo superior, essa é uma outra. Há uma outra. Mas conhece alguma situação de algum medicamento que tenha um custo superior a este e que de alguma forma obrigasse a que houvesse uma intervenção formal do Conselho de Administração e do Presidente do Conselho de Administração? Não, isso ainda não aconteceu. Estava só no cenário de, hipoteticamente, poderão avizinhar-se num futuro próximo situações de propostas terapêuticas ou de inovação terapêutica em algumas patologias com custos até superiores. E acha que esse tipo de situações a verificarem-se, também elas deveriam ir ao conhecimento do membro do Governo Tutelar e da Saúde, perante a dimensão do impacto para o próprio orçamento do hospital? Eu diria que sim, naturalmente, Sr. E que Deputado. terá sido por isso Sim. que, volto a citar, a carta que o Dr. Daniel Ferro fez dia 21 de novembro de 2019 a pedir um reforço de verbas para o hospital devido aos custos que tinha exatamente com este medicamento. Exatamente. Se me permite só nesta sequência, quando foi do caso das duas primeiras crianças tratadas em Portugal, foi quase liminarmente um cenário dessa natureza. O assunto teve que ser discutido a nível do Ministério da Saúde, naturalmente. Porque era a primeira vez ou por causa da dimensão financeira? Pelas duas razões, Sr. Deputado. Até porque o medicamento, tanto quanto nós sabemos já, o medicamento nem sequer ainda estava reconhecido na Europa e muito menos em Portugal. Só muito mais tarde é que viria a ser aprovado pela EMA. E, portanto, no fundo, era o receio também de uma experiência e um caráter excepcional, que se mantinha nesta situação quando as gêmeas que nós estamos aqui a referenciar, que só mais tarde é que veio a tornar-se um procedimento regulado, um procedimento assumido por todas as entidades do Ministério da Saúde e do Hospital em particular. Uma das questões que, de algum modo, também tem afetado este processo é uma declaração que, aliás, foi a doutora Teresa Moreno que veio aqui trazer também a esta comissão de inquérito, dizendo que as gêmeas eram conhecidas pelas meninas do Presidente. Nós sabemos que havia muitos rumores, havia muitos comentários. O Sr. Professor alguma vez ouviu esta expressão? Alguma vez sentiu que havia alguma interferência por parte de qualquer outra instituição, para além daquela que já conhece e já nos referenciou, relativamente a esta matéria? Não, Sr. Deputado. Nunca fui confrontada com essa realidade. Devo dizer que tive conhecimento dessa menção já através dos mídias, quando do processo, no final do ano passado, e nunca, em circunstância alguma, tive esse conhecimento. Também devo dizer, se me permite, neste contexto, que nunca falei, ou fui contactada, ou tive conhecimento relativamente a algum membro, quer do Governo, quer da Presidência da República. Era exatamente a pergunta que eu lhe ia fazer a seguir, mas faço-lhe então a seguinte. Não é estranho que, perante toda esta envolvente, a relação direta que tinha com a doutora Teresa Moreno, o facto de ter começado inicialmente este processo por via dela própria, por causa do primeiro contacto da mãe das gêmeas e, a posteriori, com o e-mail que recebeu na Secretaria de Estado, não seria normal que ela comentasse consigo esta situação tão peculiar que era uma intervenção externa? Nomeadamente essa, dos rumores que ela aqui veio dizer que existiam, não é? Seria ou não seria normal que ela comentasse isto consigo?
Seria eventualmente expectável. Mas Quer não comigo? foi. Mas não foi o caso. Não aconteceu. E, Não. portanto, nunca ouviu qualquer tipo de referência a isso. Não. Nunca, e a única referência que tem é o ter recebido um e-mail da Secretaria de Estado que lhe pedia para, no fundo, acompanhar e Exatamente. encaminhar o processo clinicamente, para, no fundo, dar entrada em todo o procedimento normal que aquilo seria expectável dentro do hospital. Sim, exatamente, Sr. Presidente. Se me permite também, devo dizer que quando tive conhecimento dessas referências, não só fiquei surpreendida, mas considerei muito pouco edificantes esse tipo de comentários, porque, de facto, a cultura institucional do nosso departamento e da nossa instituição é uma cultura que preza muito os valores humanísticos e os nossos doentes pediátricos têm identidade própria, têm nome e identidade própria. E, portanto, é o comentário que eu me reservo para essa referência. Eu sublinho isso, Sra. Professora, porque já tinha havido um outro depoente que tinha exatamente dito isso. As crianças no hospital têm identidade própria e isso é sempre de sublinhar do ponto de vista humano, porque é de humanidade também que falamos quando tratamos estas coisas. Muito obrigado, Sra. Professora. Sr. Presidente, tem mais questões a colocar. Muito obrigado.